Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais uma aula do ESD, Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, aqui no nosso canal Senal Mensageiros de Luz. E hoje nós vamos falar sobre uma das leis morais, que é a lei do trabalho, né? No Livro dos Espíritos, na questão 647, o trabalho é a lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então aqui é uma questão do Livro dos Espíritos falando da necessidade do trabalho, e também muitas vezes que o próprio homem, ele, através da busca das suas necessidades e também dos seus prazeres e gozos, aumenta-se muito, né, essa questão do trabalho. O homem trabalha mais, vai muito mais em busca destas coisas e acabam tendo uma atividade muito maior, né, do que se ele não fosse muito à busca destas coisas, não é mesmo? Porque o nosso mundo, né, foi preparado aqui para que a gente vivesse em sociedade e conforme a evolução vai chegando, principalmente a tecnológica, né, a intelectual, mas o homem tem necessidades. E essas necessidades, para serem atingidas, né, elas precisam de trabalho. O homem precisa buscar os subsídios para buscar as suas necessidades, atender às suas necessidades e seus gozos, não é mesmo? Tem uma lenda que diz: empurre a sua vaquinha. Olha que legal essa historinha. Um sábio passeava na floresta com o seu discípulo. Avistou uma casinha pobre aos pedaços. Nela moravam um casal e 3 filhos, todos mal vestidos, sujos, magros e aparentando subnutrição. O sábio pergunta ao pai da família: como vocês sobrevivem? Não vejo horta alguma, não vejo plantação alguma, não vejo animais. O pai respondeu: nós temos uma vaquinha que nos dá alguns litros de leite por dia. Uma parte do leite nós tomamos, outra trocamos na cidade vizinha por alimentos e roupas, e assim vamos sobrevivendo. O sábio então agradeceu e saiu novamente pelo caminho. Logo em seguida, o sábio avistou a vaquinha e ordenou ao seu discípulo: puxe aquela vaquinha até o precipício e a empurre precipício abaixo. Mesmo sem compreender a ordem, o discípulo cumpriu, né? Empurrou então a vaquinha no precipício e ficou pensando na maldade do sábio em mandar matar a única fonte de subsistência daquela pobre família. Aquilo não saiu da cabeça do discípulo por muitos anos. Alguns anos depois, passando pela mesma região, o discípulo lembrou-se da família e do episódio da vaquinha. Resolveu voltar àquela casinha e então teve uma surpresa. No lugar da pobre casinha havia uma bela casa, um pomar ao redor, várias cabeças de gados, um trator novo. Na porta da casa avistou o mesmo pai, agora bem vestido, limpo, saudável. Logo apareceram a mulher e os 3 filhos, todos bonitos e aparentando saúde e felicidade. Quando o discípulo perguntou a razão de tanta mudança nesses últimos anos, o pai da família respondeu: a gente tinha uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. Sem vaquinha, a gente teve que se virar e fazer outras coisas que nunca tinha feito. Começamos a plantar, criar animais, usar as nossas cabeças
para sobreviver. E daí a gente viu que era capaz de fazer coisas que nunca tinha imaginado e de conseguir coisas que a gente achava impossível, porque nunca havia tentado fazer. Sem a vaquinha, a gente foi à luta e a gente só tinha essa alternativa: lutar para vencer. Então aqui é uma historinha, né? Uma lenda, uma historinha, mas que realmente, na maioria das vezes, as dificuldades, os processos mais complicados, mais complexos que a gente passa na vida, são os momentos que mais nos impulsionam para frente, porque a gente sai da zona de conforto. A gente é obrigado, por sobrevivência, a resolver as questões que muitas vezes estão mal resolvidas, né? Colocar uma dinâmica maior, uma atitude maior, mais eficaz em tudo aquilo que a gente faz, porque se a gente não fizer isso, vai haver uma consequência muito pior, como o caso da família, não é? Que sem o leite da vaquinha, eles tiveram que fazer algo diferente. E eles descobriram muitas outras possibilidades somente por tentar fazer coisas diferentes, por sair da zona de conforto que eles estavam. Ou seja, eles deram um salto na construção de si mesmo, das suas capacidades, da capacidade da família de nutrir, né, de progredir materialmente, né, naquela condição. Então, eles tiveram um progresso através do trabalho. Então, por que trabalha o homem? Por necessidade. O que é uma necessidade? É a consciência de que nos falta algo. Ah? Então, quais as prioridades que nós temos, né? Sobreviver, né? Comer, beber, dormir. Quais as secundárias, né? Vestir-se bem, passear, cinema, lazer, todas estas coisas que são frutos da nossa vida, mas que não são as necessidades primárias, prioritárias, né? A prioridade é nós sobreviver através do alimento, né? Comer, beber e ter um momento de descanso. O resto, tudo que a gente busca é secundário. A gente pode viver sem algumas coisas. Outras são muito essenciais. Então, o trabalho, no entanto, não se restringe apenas ao esforço de ordem material. Porquanto toda ocupação útil é trabalho, diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 675. Toda ocupação que nos traz um proveito útil é considerado um trabalho. Então não é só aquele trabalho que a gente é remunerado, que a gente vai lá um período de 8 horas por dia, né? 48 horas semanais e tem um salário e tem uma recompensa por aquilo que faz, que é considerado trabalho. Tudo que a gente faz que tem um proveito para nós e para a nossa família ou para o nosso semelhante é considerado trabalho. Então nós temos diversos tipos de trabalho na nossa vida, né? Sejam atividades intelectuais, morais, e é nesse sentido que se diz que o espírito também trabalha. Ah, o espírito nunca fica parado, né? Lá no plano espiritual existe muito trabalho. Os espíritos se organizam, precisam estudar, precisam trabalhar, precisam evoluir assim, mesmo como estivéssemos encarnados. Então lá tem cidades, tem hospitais, tem bibliotecas, tem cidades, tem casas, tem bairros e tudo. Então, o trabalho é incessante em todo o lugar. Em razão de sua natureza corpórea e objetivando o aperfeiçoamento de sua inteligência, o trabalho é imposto ao homem como condição essencial para o seu desenvolvimento moral e espiritual. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Embora
em certos casos, possa também ser considerado como uma expiação, tendo em vista a sua condição evolutiva. Então, o trabalho ele serve para muitas coisas, não só apenas para sobreviver, né, para o homem sobreviver, mas também ele serve de provação. Existem trabalhos muito difíceis na qual os homens precisam fazer, e aquele momento, aquele trabalho, ele passa a ser uma provação e uma expiação, além da sua sobrevivência, mas também tem muitos trabalhos que são prazerosos, né? Que a gente faz com prazer, que a gente gosta e quer fazer por vontade própria, né? Não é só aqueles impostos que a gente considera trabalho. 3 tipos de trabalho que a gente observa: é o trabalho material, aquele que a gente usa, né, os braços, que a gente conquista algo através da ação material e produz alguma coisa, né? Planta, colhe, enfim, vende, todos os trabalhos materiais que a gente exerce, na produção, enfim, né, na manutenção da vida. Depois tem o trabalho moral. Qual o trabalho moral, né? Nós, na doutrina espírita, né, os irmãos, todos os sábados vão lá fazer a sua comidinha lá para entregar para os mais necessitados, né? Esse trabalho moral, ir lá fazer uma palestra, dar um passe. Então, nós temos o trabalho material, nós temos o trabalho moral, que é o trabalho da caridade, que é o trabalho do desapego, né, do auxiliar no nosso mundo, e nós temos o trabalho espiritual, buscando a essência de Deus que existe em cada um de nós, como fonte de renovação, de conhecimento e de evolução. Ok? O trabalho em tese para o ser em processo de evolução configura-se sob 3 aspectos principais: o material, o espiritual e o moral. Através do trabalho material propriamente dito, dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a família que Deus lhe confiou, para com a sociedade de que participa. Pelo trabalho espiritual, exerce a fraternidade com o próximo e aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal. No campo da atividade moral, lutará simultaneamente por adquirir qualidades elevadas, ou, se for o caso, por sublimar aquelas com que já se sente aquinhoado. Ou seja, nós precisamos evoluir moralmente, né? E o trabalho da atividade moral, do exercício dessa moral, principalmente a pregação do evangelho, né, e todas as questões que envolvem o autoconhecimento, não é mesmo? O aperfeiçoamento de si mesmo, traz ao homem a sublimidade e transcendendo esta condição material, né, entendendo que existe uma força muito maior, e o que progride realmente é aquele que evolui não só materialmente, mas também moralmente. Então nós precisamos evoluir no campo material e no campo moral, atingindo assim essa espiritualidade superior, né, que todos nós precisamos alcançar. O trabalho ele é sempre um veículo de renovação, que é um processo dignificante, em cujo exercício o homem se eleva, elevando a humanidade com ele. Sejam quais forem as tuas possibilidades sociais ou econômicas, trabalha, porque trabalhando estarás menos vulnerável à agressão dos males ou à leviandade dos maus. O trabalho é mensagem de vida. Coloca na direção da criatura para construir a felicidade que todos perseguimos. Ou seja, não existe ociosidade em lugar nenhum. A ociosidade é algo ruim, é algo que não podemos permanecer por muito tempo. Uma mente ociosa, ele é um poço
de coisas ruins, de sentimentos e pensamentos ruins. Quando a ociosidade habita no ser, este ser ele acaba se esvaindo as suas energias vitais, né, de renovação, de ânimo, de energias salutares, e dá lugar, então, ao desânimo, à fraqueza, à falta de energia, à falta de criatividade e também o assédio dos maus. Então, como diz o velho ditado, né? A mente ociosa é oficina do capeta. Né? Por que isso? Porque a gente precisa estar com a mente produtiva, sempre buscando coisas. Se a gente não está trabalhando num trabalho formal, a gente sempre tem que procurar alguma coisa, procurar fazer algum curso, entrar num grupo de estudos, fazer alguma coisa, procurar alguma casa para fazer uma caridade, para ocupar o seu tempo com atividades que realmente venham trazer algum benefício para nós. Sempre pensam nisso, né? Não apenas no dinheiro, né? Eu vou agora fazer alguma coisa pelo dinheiro. Ótimo, o dinheiro é saudável, ele nos ajuda, mas muita atividade que nós podemos fazer não precisa de dinheiro, né? Não envolve o dinheiro, envolve sim troca de informações. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite é exatamente isso, ocupando o nosso tempo, né? Não nos tornando ociosos e buscando informações que nos dê subsídios para que a gente melhore a nossa vida, a nossa compreensão da vida, não é mesmo? Então, isso que nós estamos fazendo aqui é um trabalho. O estudo é um trabalho dignificante. A dona de casa que trabalha incansavelmente para organizar o seu lar, criar os seus filhos, manter a ordem e a disciplina na sua casa, ela é uma trabalhadora. Está trabalhando, mesmo que não tenha remuneração alguma. Não é mesmo? Ela cumpre a sua função de dona de casa. Tá? Quando estamos fazendo um curso, uma faculdade, algo nesse nível que nos traz conhecimento, que nos traz bagagem de vida, nós estamos também exercendo a função do trabalho. Trabalho é isso, é ocupar o seu tempo, ocupar o tempo que se tem para o benefício próprio e também para aqueles que nos rodeiam. Então, dar a mão a alguém, participar de algum projeto social, o trabalho assalariado, o trabalho na casa, o trabalho lá na casa espírita, tudo isso é louvável. Tá? Então, faz parte da nossa cadeia evolutiva. Deus quer que trabalhemos. Estudar é trabalho? Com base em quê? Acabei de falar, né? Como podemos ver o trabalho? Que tipo de trabalho é mais difícil e por quê? Então vamos lá. Sim, porque o trabalho não é castigo, mas sim oportunidade de progresso e evolução. E, consequentemente, busca da felicidade. A gente não compreende. Agora, o dia que nós ficarmos desempregados, a gente vai valorizar aquele trabalho que muitas vezes a gente maldizia. A gente não queria ir trabalhar, se achava o último, né, dos seres por estar num trabalho que a gente não gostava. E aí o dia que a gente perde aquele trabalho, a gente acaba, então, valorizando o quanto era bom. Então o trabalho ele não é o castigo, pelo contrário, ele é a oportunidade de progresso, de evolução e, consequentemente, busca da felicidade. É através do trabalho que acontece o progresso do ser humano. Quando a gente está trabalhando, a gente está produzindo algo, né? Primeiramente. Depois nós estamos tendo condições de dar subsídios para a nossa família, de buscar o nosso alimento, de buscar o nosso sustento, de nos tornar seres mais independentes, né? E também com mais confiantes naquilo que se faz, até na própria vida. Então, através do trabalho é que acontece o progresso do ser humano, pois o trabalho visa conservar o corpo e desenvolver o pensamento. Também através da convivência com outras pessoas,
Há um crescimento pessoal e coletivo, pois uns aprendem com os outros. Não é assim quando a gente vai para o trabalho? A gente primeiramente tem que aprender a respeitar o espaço dos outros. Nós temos regras, leis para cumprir. Nós temos afazeres que só nós podemos fazer. Os nossos afazeres completam os afazeres dos outros. A gente aprende a viver em sociedade, respeitar o espaço do outro, assim como também os outros respeitam o nosso. Então, o trabalho ele é um exercício de muitas questões morais também, porque nós no trabalho aprendemos a ser gente, diferente de um trabalho que tu faz sozinho, né? Que tu não exercita essas relações interpessoais e que são menos eficazes do que aquele trabalho que tem muita gente, que a gente precisa realmente ver qual é o nosso limite, né? Que a gente tem que respeitar, compreender a situação do outro, muitas vezes compreender que o irmão chegou, às vezes mal-humorado, sem saber o que aconteceu lá na sua vida pessoal, né? O porquê que ele está assim, dar a mão, entender a situação das pessoas. Então a gente começa a exercer estas questões morais em nós, não é? Então, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não, porque o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Sem atividades intelectuais, sejam morais, e é nesse sentido que diz que o espírito também trabalha. O trabalho em si é consequência da nossa própria natureza física, impondo-se como o meio de superar-se e nos realizarmos. E, ao mesmo tempo, é o mais apropriado recurso para aprimorar e ampliar a nossa própria inteligência. Quantos trabalhos difíceis, né, que nos exigem estudo. O médico, para ser médico, ele precisa passar uma vida estudando. Ele precisa se abdicar dos seus prazeres, dos seus luxos, né? De toda a sua vida, muitas vezes, para estudar. São 10, 12 anos de estudo para que ele seja um médico formado, um cirurgião. Muitas pós-graduações é preciso para que esse profissional se torne um médico para curar pessoas. Então, olha quanto aprendizado nessa vida, né, que um médico precisa ter para se tornar um bom médico. E existem muitos bons médicos, não é mesmo? Então, o trabalho interior, né, que é um outro tipo, por que teremos que trabalhar as nossas imperfeições e vícios? É o que eu falo quando a gente está reunido na nossa empresa, por exemplo, que tem 40 pessoas trabalhando conosco, a gente dia a dia exercita tudo isso, as nossas imperfeições morais. Então a gente tem que todo dia suportar pessoas que a gente não tem muita afinidade, a gente tem que passar por cima do nosso orgulho, da nossa vaidade, a gente vai exercitar um monte de coisas que está na nossa essência ainda para ser exercitado, e aí a gente tem aquela oportunidade de fazer isso, porque imposto por um contrato de trabalho, né? A gente é obrigado a ficar ali com as pessoas, no mínimo 8 horas por dia, então a insistência acaba nos amolecendo e nos transformando. Ou seja, a gente acaba conhecendo o outro lado das pessoas, vendo a outra situação, se colocando no lugar do outro e passando por cima dessas questões que muito nos atrapalham, né? De orgulho, de vaidade, né? De imperfeições e vícios. O espírito pode trabalhar e estudar no mundo espiritual, uma outra condição muito legal. Ou seja, muitas crenças acreditam que nós vamos morrer, né? Nosso corpo vai morrer, e é uma expressão que a gente sempre diz, coitado, descansou, ou seja, partiu para um outro plano, então descansou. Ou seja, achando que o irmão vai chegar lá no paraíso, né? E vai dormir numa rede lá, vai deitar numa rede e vai ter a sua vida eterna deitadinho lá e os eunucos abanando ele, né? Então, é uma
é uma visão romanceada do que realmente acontece, né? Ou seja, no plano espiritual, nós vamos trabalhar muito mais do que aqui. Nós vamos precisar exercer muito mais funções, estudar muito mais, programar muito mais a nossa vida. E com certeza nós não vamos parar nunca, a não ser que a gente tome outros rumos da ociosidade, né, do vício, do crime, e vamos mesmo assim ter que muitas vezes ser escravizados por entidades das trevas, fazer com que a gente trabalhe para eles. É assim que funciona. Então, nada é parado no universo, né? Deus é o ser que mais trabalha no universo, né? Como diz o nosso próprio Jesus, né? Então, o repouso do corpo físico também é importante para a reparação das forças físicas. Quando nós descansamos o corpo, o espírito retorna ao plano espiritual e lá muitas vezes vai trabalhar, né? Vai estudar, vai trabalhar, vai vislumbrar o plano espiritual e exercer a sua função como espírito, porque o espírito não para nunca, não precisa repousar como o corpo precisa, né? Nessa questão do repouso, nós temos o limite do trabalho que o corpo exerce. Nós precisamos ter um equilíbrio, né? Há aqueles que trabalham 24 horas, não param nunca. Vai chegar num momento que o corpo vai realmente pedir trégua. Então, nós recebemos um corpo físico para exercer a nossa função aqui no mundo e nós não podemos tratar desse corpo com desprezo, né? Fazendo com que ele passe dos limites, porque senão a gente vai ter problemas de saúde e vamos acabar adoecendo. Então, o limite do trabalho é o limite das nossas forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem, né? Assim cabe a ele impedir que haja excesso de trabalho, pois todo o abuso que se cometa, quer imposto pelo próprio interessado, quer pela sujeição a que submete ao seu próximo, configura-se a transgressão da lei de Deus. Quantas profissões na face da terra escravizam pessoas? Olha lá na China, lá, né? Trabalho escravo, até hoje ainda existem empresas lá que trabalham assim, dessa forma, 12 horas de trabalho, jovens, bem pequenininhos trabalhando, ou seja, não tem um limite, não tem um respeito. E quando seja tu mesmo forçando o teu corpo, forçando o teu limite, ou tu exigindo que as pessoas façam isso sem nenhum respeito com a sua condição física, é um desrespeito à lei de Deus. Então, impor um trabalho a alguém, impor um trabalho escravo a alguém, ou a si mesmo, né, aquele que é escravo do trabalho, que não quer saber de nada, só quer ganhar dinheiro, e esse cara, ele vai ter que responder por isso, porque ele está desrespeitando a sua própria condição. E aquele que escraviza outras pessoas, muito pior ainda. Então, o homem consciente de seus deveres, ele deverá mobilizar todos os seus recursos disponíveis ao seu alcance para evitar a exploração do seu semelhante através de uma sobrecarga de trabalho, concorrendo assim para que haja justiça social. Dar trabalho a alguém é louvável, é muito bacana a gente poder proporcionar que pessoas tenham o seu ganha-pão, que possam trabalhar, que possam levar o seu sustento para casa. Agora, escravizar pessoas em repartições públicas, em repartições de empresas, para obter lucro sobre um trabalho escravo ou desrespeitando as leis, as normas de sociedade e fazendo com que aquele irmão possa adoecer por conta de um excesso, esse irmão, com certeza, ele vai ter que resgatar, esse erro. Então, o limite do trabalho é o limite das forças. Qual o meu limite?
é o limite em que as minhas forças aguentam. Eu sei que vai chegar um ponto que eu vou precisar parar. Eu não aguento mais trabalhar mais do que isso, porque eu já começo a não produzir mais, eu já começo a ter problemas e também, ao longo do tempo, eu posso adquirir doenças físicas, né? Estresse, doenças físicas. Então, o trabalho ele também tem que ter um equilíbrio. E se, em se tratando de dar trabalho para outras pessoas, também respeitar o limite das pessoas, né? Por isso que hoje existe a CLT, as leis trabalhistas, né, que organizam essa condição de trabalho, a pessoa só pode trabalhar 8 horas por dia, nós temos aí a CLT, as leis, protegendo o cidadão para que ele não tenha, para que ele não seja escravo de nenhuma empresa, né? Ele desenvolva ali o seu trabalho dentro das suas horas, mas ele não pode ser explorado. Então, hoje a gente já tem essas leis, mas antigamente a escravidão estava aí para todo mundo, né? Então, os excessos, né? Em algumas regiões da Terra e em algumas circunstâncias, alguém que utiliza a força dos trabalhadores poderá impor a seus subordinados em excesso de trabalho. Esse excesso é, sem dúvida, uma má e irresponsável ação, já que todo aquele que tem o poder do mando responderá pelo excesso do trabalho que imponha a seus subordinados, e isto é uma transgressão da lei do Pai Celestial. Então, olha a responsabilidade que nós temos, nós como patrões, né? Vamos dizer assim, nós temos ali uma condição, um cargo de dar trabalho para outras pessoas, nós temos que ter essa responsabilidade de fazer com que as pessoas trabalhem, naturalmente, todos têm que trabalhar, mas fazer com que aquele trabalho seja prazeroso para as pessoas, que tenha benefício para as pessoas e não escravizá-las. É isso que os empregadores, né, as empresas precisam entender, que as pessoas precisam trabalhar, devem trabalhar, é necessário trabalhar, mas não podemos escravizar ninguém. Nós não podemos exercer o poder do mando para que as pessoas, então, façam coisas que vão além dos seus limites, não é? A gente fazendo isso, a gente vai estar desrespeitando uma lei de Deus e vamos ter que, numa outra situação, talvez nós sermos os escravos. E o repouso? O repouso seria a tonificação, né? A reenergização, a busca desse combustível para que a gente vença os obstáculos do trabalho, né? O cansaço físico que é exercido muitas vezes no nosso trabalho, não só o físico, como o mental também, né? Ele necessita, o corpo material necessita desse repouso. Então, o repouso, ele constituindo-se em uma lei da natureza, é necessário após o trabalho. Não só para refazer as forças do corpo, como também para dar um pouco mais de liberdade ao espírito, para que possa elevar-se acima da matéria. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo, e a lei da caridade. É assim que, em uma relação social elevada, né, os homens devem compensar-se uns aos outros na busca da fraternidade e da organização de uma sociedade cristã de fato. Então, em mundos elevados, é assim que acontece, né? O forte vai ajudar o fraco, na falta da família, a sociedade se responsabiliza por aquele indivíduo que é mais fraco ou que não tem o mínimo, não é assim? E a sociedade, então, necessitando uns dos outros para sobreviverem, para garantir a sua sobrevivência. E o repouso, ele passa a ser um mecanismo de reajuste, né? Busca de
de novas energias, e também no repouso, nós que somos espíritas, entendemos que quando o corpo dorme, né, quando repousa, é a oportunidade do espírito se afastar momentaneamente do corpo, para que ele também, o espírito, tenha essa sensação de liberdade, porque nós aqui no plano físico, nós somos presos a esta matéria, né? Nós somos presos à matéria. E na hora do sono, na hora do descanso, nós momentaneamente nos libertamos e vamos viver um pouco dessa liberdade, né, mesmo controlada, do espírito no mundo dos espíritos. Enquanto o corpo refaz as suas energias físicas, o espírito, então, retorna ao seu ponto de partida, né, o plano espiritual, e então se sente um pouco mais livre. Então, nós temos no repouso essas duas características, né? Segundo Joana de Ângeles, o trabalho é dom da vida, que dignifica e mantém o homem. Em toda parte, o trabalho se impõe como lei mantedora do equilíbrio. É uma lei de equilíbrio, né? Sem ele, tudo retornaria ao caos do princípio, e os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentios. Vocês já viram falar, né, que muitos irmãos, às vezes, quando perdem o seu trabalho, eles passam por períodos de, primeiramente, depressão, né? O pai de família que não consegue trabalhar por qualquer motivo, está desempregado ou está com alguma doença que lhe tira a possibilidade de ele sair todos os dias para trabalhar, a primeira coisa que lhe abate é o sentimento de impossibilidade. Ele se torna impossibilitado, ele se torna incapaz, ele se sente humilhado diante da família. A possibilidade de trazer o sustento para a família, de buscar uma melhoria na sua condição de vida, da sua esposa, dos seus filhos, isso traz uma profunda guerra íntima desse homem. Então, o trabalho, ele é uma ferramenta de construção de dignidade dos seres. Nós precisamos do trabalho, seja ele qual for. Nós precisamos estar ativos na sociedade. Nós precisamos ter uma participação na sociedade que nos faça nos sentir bem. O nosso ego, o nosso orgulho, né, aquele orgulho benéfico que todo mundo precisa ter, a dignidade de estar pertencente à sociedade, fazer parte da sociedade. Eu tenho uma fatia dessa sociedade, eu produzo algo nessa sociedade, nem que seja numa partezinha bem pequenininha, mas isso me faz bem, isso me traz um sentimento de pertencimento. E quando nós não temos essa construção, quando a gente está ocioso, quando a gente vive só por viver, esse sentimento de pertencimento não está conosco. Né? Nós estamos nos sentindo vazios, sem objetivo. Né? Então o trabalho ele passa a ser um sentimento que nos abastece, né? Uma questão tão importante quanto comermos, bebermos e dormirmos. Não é? Fazer alguma coisa benéfica para nós e para os nossos familiares é o sentido da nossa evolução, da nossa construção íntima. E através do trabalho, então, a gente vai exercer tudo aquilo que precisamos. Nós vamos aprender a conviver com as pessoas, nós vamos produzir algo, nós vamos nos sentir importantes na sociedade e nós vamos fazer a nossa parte. Sempre colocando aqui que trabalho não significa apenas o trabalho remunerado. Cláudio, só um pouquinho. Cláudio, só um pouquinho. Oi. Eu queria só dizer que tudo que tu falou
eu sinto como eu tô, porque eu estou desempregada. Eu me sinto tudo isso que tu falou. A surpresa com o crescimento da economia. Certo. Exatamente, Cláudia. É dessa forma que a gente se sente, porque realmente o trabalho ele faz parte de nós. Nós necessitamos dele. Então, se nós não temos um trabalho remunerado, que muitas vezes nos traz o sustento e nos traz a independência financeira, enfim, a gente então sente todas essas questões. Nós nos sentimos fracassados, nós nos sentimos à margem da sociedade, e estas coisas, ao longo do tempo, vão nos fazendo mal. Então, o trabalho é uma ferramenta de equilíbrio de todos os seres. Né? Mesmo aquele que não gosta muito de trabalhar, né? A gente costuma dizer, não, isso é vadio mesmo. Mesmo assim, em um determinado momento da vida dele, isso vai ser necessário. Ele vai chegar a um ponto de, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ou me formar em alguma coisa, ou ter um rumo na minha vida. Eu tenho que fazer algo. E o trabalho, então, seja ele qual for, né? Então, a gente tem aquele trabalho que não é o remunerado, né? Que a gente também fala que é o trabalho da dona de casa, da mãe de família, né, que cria os seus filhos, que organiza a sua casa, que isso também é um trabalho extremamente importante e digno. Muitas donas de casa não vão trabalhar porque o marido consegue, né, dar o suporte financeiro, e então a mãe tem 3, 4, 5 filhos muitas vezes, então a família precisa de uma ponte, né, de alguém que organize a vida dessa família. E nada melhor, então, do que uma mãe que possa ter a condição de trabalhar no seu lar, organizar a vida da sua família, com seus filhos, levar o filho para a escola, contribuir ali para o crescimento daquelas crianças. Isso seria a vida ideal, né? Hoje a gente sabe que as mulheres já foram à busca também da sua independência financeira, né? E muito pouco dependem dos maridos. A gente sabe que a modernidade leva para essa condição. Mas aquela mãe que prefere ficar ali no seio da sua família, né, cuidando dos seus filhos, é um trabalho extremamente digno, né, e importante. Né? A minha mulher, ela trabalhou 22 anos no hospital e ela saiu do hospital e se aposentou e está em casa, né, fazendo o que ela sempre quis fazer, mas nunca conseguiu, porque sempre trabalhou muito, né, em finais de semana e tal. Então agora ela consegue ver a importância de ter alguém realmente cuidando das coisas de casa, cuidando, organizando a vida da gente, né, de uma forma, auxiliando em tudo que pode. Então, esses trabalhos que não são remunerados, mas que fazem toda a diferença na vida das pessoas, precisam ser valorizados e são muito importantes. Né? O trabalho da caridade, o trabalho daqueles que estão lá nos hospitais, visitando um doente, nos asilos, né, nesses lares de pessoas, de crianças com problemas físicos, mentais, né, são pessoas que se dedicam a sua vida a cuidar de outras pessoas. E muitas não têm nenhum subsídio para isso, mas fazem um trabalho que é da inveja. Né? Então, o que é o trabalho? O sentido do trabalho é aquela atividade que faça bem para nós e também para outras pessoas. Mudar a vida das pessoas, auxiliar na vida das pessoas através de uma atitude nossa é um trabalho. É o que a gente faz, né? Indo lá no centro espírita, fazendo uma palestra, dando um passe magnético, reunindo as pessoas, mudando a consciência das pessoas, servindo um prato de comida, uma roupa, né, um cobertor, dando uma roupa para vestir. Tudo isso é trabalho. E todo trabalho tem o seu mérito. Né? Assim como Joana de Ange nos fala. Né? Jesus,
Em João 5, capítulo 17, diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Né? Quando perguntaram para Jesus, né, se Deus, né, é ocioso, né? E ele diz: não, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, Deus é o ser que mais trabalha no universo, com toda certeza, não existe ociosidade para Deus. E também os espíritos evoluídos, quanto mais evoluídos nós somos, mais trabalho a gente exerce. Ou seja, vamos pegar aqui no plano físico, por exemplo, né? Aquele camarada que estuda muito, que conhece muitas coisas, que atinge um grau de elevação intelectual grande, exerce cargos, né, em empresas muito grandes, essa pessoa trabalha muito, muito, tem muitos abaixo dele, né, tem muitas responsabilidades, não se dá ao luxo de simplesmente parar e não fazer mais nada. Então, trabalho independe de dinheiro, independe de condição social, independe de qualquer situação. O trabalho é aquela atividade que a gente diz para nós mesmos: eu não vou ficar parado. A ociosidade não vai me pegar e eu vou fazer alguma coisa, nem que seja alguma coisa social. E se eu não conseguir fazer algo por alguém, eu vou fazer por mim. Então, eu vou estudar, eu vou entrar num curso profissionalizante, eu vou mudar essa inércia, vou sair dessa inércia. E quando a gente sai da inércia, o próprio universo trabalha, conspira a nosso favor para que a gente, então, continue no movimento. É assim que a gente deve agir, sempre. Né? Não deixar que a ociosidade tome conta de nós, dos nossos pensamentos, né, da nossa vida, para que a gente realmente tenha uma organização nos nossos dias. Os nossos dias devem ser organizados. Olha, segunda, terça, quarta, aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou me organizar dessa forma, vou tomar o meu tempo dessa forma, para que a gente não tenha aquele processo mente ociosa, ferramenta, né, do capeta, como diz o outro. Nós temos que estar sempre com a mente produtiva. Meus irmãos, este era o nosso texto de hoje, né? A nossa lei do trabalho, que então realmente nos diz que tudo é movimento no universo e o trabalho é uma lei natural que abrange todos os seres. Se nós olharmos para a natureza, nós vamos ver exemplos nítidos de que tudo trabalha na natureza. Né? Os animais trabalham, os insetos trabalham, né? Colônias e colônias e colônias de seres vivos trabalham em função da natureza, né? Fazendo com que o ciclo natural da vida esteja sempre em movimento. Olhem as formigas, como elas fazem, os animais, como eles fazem, juntando, né? Poupando, juntando alimentos para sobreviver em épocas difíceis. Olha como as comunidades de insetos trabalham, as abelhas, não é? Promovendo ali o seu mel. Então, se nós olharmos para a natureza, a gente vai ver exemplos que realmente nos dizem que nada está estático no universo, nada está parado. E esqueçamos essa questão de dormir na rede, né, no paraíso, com os eunucos lá nos abanando. Né? Isso não vai acontecer, muito pelo contrário. Quando nós atingirmos graus elevados de consciência, nós mesmos é que vamos pegar os abanos para fazer a nossa parte. Né? Nós nunca vamos querer ser abanados, porque aquele que se rebaixa será exaltado. Né? Assim, o nosso Mestre Jesus nos ensinou quando lavou os pés dos seus discípulos. Não é? Então,
trabalhar não é feio, trabalhar não é ruim, não é castigo, né? Tem gente que acha que trabalho é castigo, que a gente vem para cá para ser castigado, né? E, na verdade, não é bem assim. Com esse estudo de hoje, a gente entendeu que trabalho é oportunidade de crescimento pessoal, moral e espiritual. Ok, meus irmãos? Deixa eu abrir aqui, então, se tem alguma pergunta, os irmãos podem ficar à vontade. Ela entrou em contato com o Ministério... Pode falar. Primeira coisa, só antes que eu me esqueça, o Valdir pediu para te mandar para ele o link ou a música de ativação que ele para a aula dele, tá? E eu acho que o trabalho é muito... Eu acho que se tu quer trabalhar, tu tem que escolher uma função que tu goste, porque praticamente toda a vida da gente está envolvida em função do trabalho, né? A vida da gente, 90% da vida da gente é em função do trabalho. Então, se a gente ficar trabalhando numa coisa que não goste, né? Então, seja assim. E abaixar o seu... Todo mundo com batalha, e com meio de tanta gente. Ruim. Isso aí, minha irmã. Isso é um bom caminho, né? A gente procurar aquilo que a gente gosta de fazer, né? Sempre procurar unir o útil ao agradável. Às vezes não é possível isso, muitas vezes até nas questões de provação e expiação que a gente precisa passar, né? Mas quando a gente consegue, tem essa possibilidade de buscar algo que a gente ama, a gente vai sempre ter benefícios disso, né? Porque a gente não vai encarar como um trabalho, e sim como um prazer, né? Então, é isso aí. E, Nídia, por favor, pode falar. Deixa eu abrir aqui. Também, né, a gente aprende também a conviver com as pessoas, a conhecer as pessoas também. Eu trabalhei também 30 anos na escola e sempre no mesmo lugar, então eu conheci várias pessoas, eu falei com muitas pessoas, então a gente consegue ter, conversando com a pessoa, tu já consegue, sabe, identificar, conhecer mais ou menos, assim, tu tem uma ideia do que a pessoa é, do que a pessoa pensa, assim. É importante que daí tu consegue conviver bem com as pessoas, tu aprende a conviver, e tu aprende muito com as pessoas. As pessoas que passaram por mim me ensinaram muita coisa, aprendi muito. É muito importante, naquela parte que tu falou ali, eu até anotei aqui para falar a respeito disso, que eu aprendi muito com as pessoas, passou muita gente por mim, então, e a gente consegue conviver depois bem com todo mundo, eu consigo conviver bem com todo mundo, hoje eu consigo, isso, né? Eu convivi com muitas pessoas, é muito importante o trabalho. Isso aí, minha irmã. Lembra não sei se foi na aula passada ou na outra aula que nós falamos de uma outra lei, que falou do ermitão, né? Daquele camarada que sai e vai viver lá no deserto, por exemplo, ou nas montanhas. E isso, tudo bem, ele vai ter o seu lado espiritual mais evoluído, né, do que nós aqui que estamos no dia a dia aqui, cheio de processos difíceis. Mas, não verdade, vai conviver com as pessoas. Qual o mérito? Porque ele não vai aprender exatamente né? Que a irmã falou agora, né? A convivência, o respeito. Porque aí nós vamos falar de uma outra lei, que é a lei de sociedade, né? Que exatamente obriga as pessoas a viverem, conviverem juntas com seus acertos e os seus erros. E aquele que sabe mais ensina aquele que sabe menos. Aquele que é mais forte leva nas costas aquele que é mais fraco. E é para isso que a gente veio para cá e para isso que nós somos diferentes uns dos outros. Porque senão todo mundo teria a mesma condição, ou seja, todo mundo seriam iguais, né? Ou seja, com a mesma oportunidade, tudo certinho, tudo...
Não é assim. Nós fomos criados para ensinar e aprender. E aprender. Se nós já sabemos de alguma área, a gente ensina. Só que a gente não sabe tudo. A gente precisa do conhecimento das outras pessoas. E é dessa forma que a gente consegue ir aglutinando em nós cada vez mais conhecimentos. Convivendo, né? Então, a irmã está coberta de razão. Mais alguém? Mais alguém quer comentar? Patrícia, Arlete? Tudo tranquilo? Então, meus irmãos, estamos chegando ao final, então, dos nossos estudos de hoje, nossa lei de trabalho. Nós temos mais algumas leis aí pela frente, né? Nós temos a lei de reprodução, temos a lei de sociedade, temos várias leis ainda, lei de amor, justiça e caridade, temos várias leis que a gente vai estudar ao longo das próximas aulas, mas cada uma lei tem a sua condição, né? Então, estudar as leis morais, eu acho que é um marco, assim, que a gente precisa realmente saber, que elas fazem toda a diferença na vida da gente. Tá bom, pessoal? Então, vocês fiquem em paz, fiquem com Deus, e até a próxima quinta-feira, né? Ou sábado, estaremos lá. Sábado. Sábado estaremos lá. Fiquem em paz, meus irmãos. Tchau, tchau. Tchau pra vocês. Tchau.